Vamos lá, moçada. Segunda aula da Constituição do Estado do Paraná, estamos vendo a administração pública, beleza? Tá uma aula, aí uns 16 slides, vai ser do tamanho daquela outra ali, hein? Muito bem. Servidores públicos civis, artigo 34, parágrafo 2º. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Escola de governo. Para que serve a escola de governo? Formação e aperfeiçoamento. Opa, esqueci de marcar aqui. Formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Tá? Então, para você ter servidores melhores, eu tenho uma escola de governo aí. Beleza? Participação de cursos. Requisito para promoção em carreira. Que aí alguém pode falar assim, mas por que eu vou fazer esse curso? Eu já passei no concurso, já me lasquei estudando, agora eu estou sossegado. Mas para você progredir na carreira, olha que bacana. Você se aperfeiçoa, o ente público promove isso, permite que você se aperfeiçoe, aí os seus serviços vão ser melhores, vão atender melhor a população, vai ser bom para a população, vai ser bom para o Estado, e vai ser bom para você, porque é um requisito para você ser promovido. Tudo bem? E pode celebrar convênio ou contrato aqui com os entes. Beleza? Muito bem. Essa aqui, aqui, ó. Servidores de cargo público têm esses mesmos direitos do artigo 7º. Como a gente falou lá atrás, artigo 7º não está no nosso programa, mas aqui são os direitos dos empregados. É bom você parar de novo e dar uma conferida nisso, porque está em 2 pontos. Pode cair lá no 37 ou aqui. Alguns, vou falar, servidor público tem direito a salário mínimo, tem direito a irredutibilidade de salário, tem direito a férias, tem direito a 13º, licença paternidade, licença maternidade. Mas aqui você tem pelo menos mais uns 5 ou 6 direitos ali, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Mais 8 direitos ali, tá certo? Então, dá uma olhadinha ali para não correr nenhum risco, tá? Muito bem. Olha só isso aqui, deixa eu só puxar aqui, eu tenho um retorninho aqui. Ó, membro de poder, detentor de mandato eletivo e secretário. Deve ser pago exclusivamente por subsídio. Subsídio é parcela única. Então, quem recebe subsídio não pode ter prêmio, gratificação, adicional, verba de representação, abono, tá? Quem recebe subsídio não pode receber outra coisa, só subsídio. Tudo bem? Então, membro de poder, mandato eletivo, secretário estadual ou municipal, vai receber subsídio. Vai receber subsídio. Tudo bem? Muito bem. Lei vai poder estabelecer relação entre maior e menor remuneração. É um plano, é um quadro de cargo e carreira. Cargo e carreira. Tudo bem? Os 3 poderes devem publicar anualmente o subsídio e a remuneração dos servidores. Os 3 poderes devem publicar por conta do princípio da eficiência e por conta do princípio da publicidade, né? Até mais o princípio da publicidade. Publicar anualmente quanto vai ganhar.
Tudo bem? Leis estaduais, lei estadual e municipal vai disciplinar a aplicação de recursos provenientes de economia com despesa. Então, se economizar o dinheiro, o que eu vou usar esse dinheiro economizado? Posso utilizar em cursos, em modernização, em reaparelhamento, inclusive, ó, pagando adicional ou prêmio de produtividade. Tá? Então, economizou o dinheiro, pode ser utilizado isso. Aqui, princípio da eficiência. Aqui, sim, princípio da eficiência. Tudo bem? Uma questão aqui, ó. Parágrafo 4º, a gente acabou de ver, mas, ó, servidor público pode ser também pago nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 4º é o subsídio. Então, subsídio, regra, é para secretário, membro de poder, detentor de mandato eletivo. Mas servidor público também pode receber subsídio. Tudo bem? Um pouco mais rápido aqui, gente, porque muitos desses dispositivos a gente já viu, e a gente viu em slides isolados. Aqui eu estou concentrando mais, porque a gente está revendo. Então, é uma forma de você rever, é uma forma de você estudar tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, e aí aqueles detalhes diferentes, você tem que fazer uma anotaçãozinha aí e tomar cuidado. Lei complementar vai ter lá as atribuições e o Estatuto de Carreiras Exclusivas do Estado. Tem algumas carreiras que são só do Estado. Tá? Carreira do Estado, assim, só o ente público pode ter isso. Então, por exemplo, carreiras exclusivas de Estado, por exemplo, você não pode fazer greve. A lei complementar é que vai definir isso aqui. Tudo bem? Ó, que legal esse aqui. Isso aqui não tem, esse nono, décimo, não tem na Constituição Federal, tá? Ó, a remuneração sob a forma de subsídio passa a ser fixada com diferença de 5% entre as classes, tá? Aos servidores integrantes da carreira jurídica especial de advogado dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Paraná, obedecendo o 39.4, que é o parágrafo 4º lá, que é o subsídio. Então, diferença de 5% de uma classe para outra, para a carreira jurídica aqui de advogado, tá? Então, diferença de 5%. Isso aqui não tem na Constituição Federal, hein? Fica atento a isso. Direitos dos servidores públicos não pode ser inferior ao salário mínimo. Esse aqui, deixa eu ver. Irredutibilidade. Não pode ganhar menos que o mínimo. 13º. Lembra aqueles que a gente acabou de ver, né? Adicional noturno. Salário família. Trabalhador de baixa renda. Jornada. 8 diárias, e 40 semanais. Cuidado, para empregado é 44 horas semanais. Aqui 40 semanais. Repouso semanal remunerado. Hora extra vai receber no mínimo 50%.
e férias, com 1/3 a mais. Ó, e não pode transformar férias em tempo de serviço. Isso não tem lá na Constituição Federal, hein? Cuidar desses 2 detalhes aqui. Tá certo? Licença gestante, 120 dias. Licença paternidade na forma da lei, proteção ao mercado de trabalho da mulher, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para evitar acidente de trabalho, adicional para atividade penosa, insalubre e perigosa, não pode ter diferença em razão de sexo, idade, cor, estado civil. Mulher vai receber menos, solteiro vai receber menos, negro vai receber menos, menor vai receber menos. Não, né, gente? Adicional por tempo de serviço. Ó, gratificação para a função de chefia e assessoramento. Ei, que beleza, hein? E aí, promoção por antiguidade e merecimento. Servidores titulares de cargos efetivos, regime de previdência de caráter contributivo. Lembra o 40 da Constituição Federal, né, gente? Preservando o equilíbrio financeiro e atuarial. Ó, invalidez permanente, hein? Vai receber proporcional ao tempo de contribuição. Aí, nesses casos aqui, ó, acidente profissional, acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, nesse caso aqui não é proporcional. Aí ele vai ganhar integral. Toma cuidado aqui. Aqui uma outra diferença. Aposentadoria compulsória, 70 anos. A gente viu que a Constituição Federal fala em 70 ou 75. A Constituição Estadual não foi atualizada, então ela fala só em 70. Então, toma cuidado aqui. Se a pergunta for de acordo com a Constituição Federal, 70 ou 75 anos. Se a pergunta for de acordo com a Constituição Estadual, 70 aposentadoria compulsória. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Valeu? Boa para ser perguntado, hein? Marca aí. Cuidado aqui. Ó, aposentadoria voluntária, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo efetivo. Tá? Eu conheci uma pessoa, tempo que eu morava em Londrina, que ela tinha um cargo público. Ela fez um concurso para um cargo público mais simples, vamos dizer assim. Aí depois ela passou num cargo daqueles ponta, mas não tinha essa regra ainda. Então ele trabalhou naquele cargo e aposentou naquele cargo, tendo trabalhado tipo 1 ou 2 anos só. Mas ele tinha o resto do tempo de serviço, porque ele já tinha um cargo público. Para evitar essa situação, diz aqui que ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo que vai aposentar. Senão ele não vai ter nem contribuição para aquilo. Aí depois a conta não fecha.
Tudo bem? E, além disto, esta aqui não é a regra atual, hein? Em 2019, a emenda 103 mudou para a Constituição Federal. Aqui não está atualizado aqui. Então, ó, 60 de idade e 35 de contribuição se homem, menos 5 anos se mulher. 55 de idade e 30 de contribuição. Então, aqui fala tem que ter idade e tempo de contribuição. Ou, se for só idade, aqui fala só idade, 65 homem e 60 mulher, com proventos proporcionais. Tá? Então, essa regra para a Constituição Federal não vale, mas é possível que você tenha uma questão também da Constituição Estadual. Ó, aqui, ó, uma boa questão. Que não, aliás, ele pode perguntar a mesma coisa, uma questão de acordo com a Constituição Federal e outra pergunta de acordo com a Constituição Estadual. As respostas serão diferentes. Fica atento a isso. Muito, 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 muito importante aí. Valeu? Muito bem. Ó, a aposentadoria, o valor da aposentadoria, o provento da aposentadoria, não pode ser superior ao do cargo efetivo. Ou seja, eu não posso aposentar ganhando mais do que aquilo que eu estava na época que eu estava na ativa. Tudo bem? Certo? Para a aposentadoria vai ser com base na remuneração que ele tinha. Certo? E a regra é não ter critérios diferenciados para aposentar. Eu não tenho uma aposentadoria especial, ressalvadas aquelas situações que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidas em lei complementar. Lembra que na Constituição Federal foi alterado isso para artigo 4A, 4B, 4C, que fala, por exemplo, área policial, área penitenciária, aquele negócio todo, risco químico, físico, biológico e tal. Cuidado lá. Aqui não foi atualizado. Então, cuidado, cuidado. A pergunta pode ser de acordo com a Constituição Federal ou de acordo com a Constituição Estadual. Ó, idade e tempo de contribuição vai ser reduzido em 5 anos. Idade e tempo de contribuição reduzido em 5 anos, se for professor de educação infantil, fundamental e médio. Mesma coisa que eu falei lá. Professor universitário, não. Não tem essa redução de 5 anos. Professor universitário, não. Só professor de ensino fundamental, médio ou infantil. Professor universitário, não. Professor universitário, não. Eu não posso ter mais de uma aposentadoria. Por quê? Porque eu não posso ter mais de um cargo na ativa, a não ser aqueles que são acumuláveis. De novo, porque na Constituição Estadual é diferente da Constituição Federal. Na Constituição Estadual, 2 cargos de professor eu posso acumular, um de professor com um cargo técnico ou científico e 2 de médico, 2 de médico. Na Constituição Federal, 2 da área de saúde. Certo? Certo?
Muito bem. Ó, tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria. Então, eu trabalhei um período na administração pública municipal, depois estadual e depois federal. Esses períodos serão contabilizados. Tá? Não pode ter tempo de contribuição fictício. Tá? Então, você trabalhou não sei quantos períodos, isso vai ser contado em dobro. Ou pode ser acrescentado, sei lá, 1/3. Não. Não pode ter tempo de contribuição fictício. Não pode ter tempo de contribuição fictício. Não pode ter tempo de contribuição fictício. Tá certo? O 13 também é bem legal. O cara é ocupante de cargo em comissão, temporário ou emprego público. Ele vai para o regime geral. Então, ele tem um cargo em comissão. Cargo em comissão é só para direção, chefia e assessoramento. Então, ele sempre teve cargo comissionado. Mas na hora dele aposentar, ele vai para o regime geral. Na hora dele aposentar, ele vai para o regime geral. Vai para o INSS. Tudo bem? Muito bem. Ó, estabilidade, 3 anos. Estabilidade, 3 anos. Tá? Lógico, provimento efetivo mediante concurso público. Então, carga em comissão, que eu tenho um percentual que é de livre nomeação e livre exoneração, não vai ficar estável, não se tornará estável. Ah, mas ele está no serviço público há 15 anos. E daí? Não fez concurso público, não tem estabilidade. Tinha uma regra anterior, antes da Constituição de 88, que eles deram estabilidade lá, um trem da alegria. Mas para nós, quer ter estabilidade, faça concurso. Quer ter estabilidade, faça concurso. Muito bem. Sou estável. Posso perder o cargo? Posso, mesmo sendo estável. Sentença judicial transitada em julgado. Então, veja, não é administrativamente. A gente viu isso aqui quando a gente viu o artigo 41. Tá? Aula 17, lá da parte constitucional. Sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado. Não basta uma ordem judicial, tem que ter o trânsito em julgado. Processo administrativo. Ou avaliação periódica de desempenho. Para a prova, de acordo com uma lei complementar federal. De acordo com lei complementar federal. A lei complementar vai ser federal, que vai regular isso. Tudo bem? Bem legal essa prova. Eu sei que a gente já está meio cansado e tal, mas marca isso. É uma lei complementar federal que vai regular essa avaliação periódica de desempenho. Não é o ente que vai fazer, não é o município ou o estado que vai fixar isso. Tudo bem? Mais um pouquinho aí de força, gente. Essa é igual, né, gente? Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Lembra disso? O cara era estável e mandaram ele embora mesmo assim, mas ele era estável. Ele não concorda com aquela demissão e entra judicialmente e consegue invalidar aquela demissão por ordem judicial. Tá? Então, ele anulou aquela sentença. Muito bem. Ele vai ser reintegrado.
e quem ocupava aquele cargo, se for estável, ele volta para o cargo. É aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, ganhando proporcional ao tempo de serviço. Se ele volta para o cargo que ele tinha, não vai ter direito à indenização. Sem direito à indenização. Tudo bem? Igualzinho a gente já tinha visto isso lá na aula 17. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. O estável fica em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Proporcional ao tempo de serviço, hein? Cuidado, ele não vai receber integral. Tá? E aí, para ser estável, ele tem que passar por uma avaliação especial de desempenho por uma comissão criada com esse objetivo. Para ser estável, ele tem que passar por uma comissão especial de desempenho, uma avaliação especial de desempenho por uma comissão criada para isso. Tudo bem? Ó, servidor público eleito para direção sindical. Ele era servidor público e virou dirigente sindical agora. Tá? Ele vai ter os direitos do cargo, do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Mesmo que suplente. Salvo se ele for exonerado. Do registro da candidatura. Não é da eleição, não é da posse. Até um ano após o término do mandato. Registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Não é o término do mandato, é o término do mandato mais um ano. Tudo bem? Sim? Muito bem. E ó, que interessante essa aqui, isso aqui não tem na Constituição Federal. Se bem que isso aqui do servidor público também não tem na Constituição Federal. Ó, são assegurados os mesmos direitos até um ano após a eleição para os candidatos não eleitos. Aqui até um ano após a eleição, hein? Um ano após a eleição. Um ano após a eleição. Tá? Será que eu cortei um pedaço? Ah, não. É facultado ao servidor público eleito para a direção de sindicato o afastamento do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos aqui. Essa ascensão funcional é discutível, mas o texto está dizendo. Então, veja, o próprio ente público não vai querer que o cara, dirigente sindical, fique lá. Melhor deixar o cara lá no sindicato. Então, ó, é facultado, é o servidor que escolhe isso. Também não vejo por que o servidor vai querer continuar trabalhando. Ele pode ficar afastado, tá? Sem prejuízo de vencimento, vantagens e ascensão funcional, hein, gente? Sem prejuízo. Valeu? Artigo 38.
Ao servidor será assegurado remoção para o domicílio da família se o cônjuge também for servidor público ou se a natureza do emprego assim o exigir. Remoção para o domicílio da família. Sabe aqueles casos que vocês estudam aí na lei do servidor público? O cara passa no concurso, depois a esposa passa no concurso, ou vice-versa, para não separar a família. Para não separar a família. Certo? Artigo 39. É vedada a contratação de serviço de terceiros para realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos ou cobrança de débitos tributários. Então, o servidor pode exercer aquela atividade. Você tem lá servidores para exercer aquela função. Para que eu vou contratar terceiro para isso? Fere o princípio da eficiência, né, gente? Se eu tiver servidores que possam exercer aquela atividade adequadamente. Tudo bem? Beleza? Apesar que o Supremo declarou aí, esse tempo atrás, que é possível a terceirização de qualquer tipo de atividade, inclusive atividade fim, inclusive administração pública e tal. Então, tecnicamente, isso aqui não está de acordo com a jurisprudência do Supremo. Mas, enquanto não entrarem com uma ADI e suspenderem, está valendo aqui para a prova. Para a prova, isso está valendo. Tudo bem? E o último dispositivo para a gente fechar essa aula. Artigo 41. É vedado, último dispositivo não, último slide. É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas. Isso aqui é uma outra coisa discutível, tá? Porque normalmente os procuradores municipais e o pessoal da Receita Municipal, tá? Eles pleiteiam receber uma parte disso, dessa arrecadação. Mas para a prova é vedado isso. Tudo bem? Arrecadação de tributos e multas. Então, o ente público, os advogados públicos, cobram lá uma multa de alguém que estava devendo. Recebe. Nada disso vai para os advogados. Ou para os auditores fiscais sobre isso. De acordo com o texto da Constituição, servidor público não recebe participação, hein? Não vai receber participação, beleza? Tá? Muito bem. Artigo 42. É assegurado nos termos da lei a participação paritária de servidores públicos, ó. Participação paritária de servidores públicos na gerência de fundos e entidades das quais contribuem. Então, tem lá uma contribuição lá para alguma coisa, sistema de previdência do Estado. Então, tem que ter uma representação paritária. Não é uma representação, não é um representante. Não, deve ser paritário. Bem legal isso aqui para a prova, hein? Bem legal isso aqui para a prova. Tá? Então, marca isso. E o 43, para a gente fechar, o Estado promoverá o bem-estar social e aperfeiçoamento físico e intelectual dos servidores e de suas famílias. Que beleza, hein? Né? Aperfeiçoamento físico e bem-estar, hein? Ei, que beleza, hein? Aí é bonito, hein? Tá? Intelectual. Que bonito, hein? Então é isso, gente. Fechamos mais essa aula. Ótimos estudos, beija muito e aloha para você.